Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do pastor André por estar aqui nesta manhã. Realmente é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Mas fico extremamente agradecido pela confiança e também agradeço ao Senhor pela vida da minha família que está comigo aqui nesta manhã. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa falar ao nosso coração. Na verdade, essa palavra que o Senhor traz aqui hoje já falou muito ao meu coração, muito mesmo. De forma muito assim intensa, foram muitas horas debruçados diante da palavra do Senhor. Então, peço aos irmãos que possam abrir Evangelho de João, capítulo 5, de 31 a 47. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 5, 31 a 47. João 5, 31 a 47. Diz assim a palavra do Senhor: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu realizasse, essas eu faço e testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem me enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, o que aceitai glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também credes em mim. Portanto, ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Está aqui, irmãos, palavra, um trecho muito rico de ensinamentos, de princípios, e eu gostaria nesta manhã de compartilhar com os irmãos que estão aqui presencialmente, com os irmãos que estão aí online, nos vendo pela internet, sobre um seguinte tema: o que você precisa para crer em Jesus, o Filho de Deus? O que você precisa para crer em Jesus, o Filho de Deus? E eu gostaria, nesta manhã, de fazer aqui um recorte, destacando o propósito do Evangelho de João. O propósito deste Evangelho tão rico em detalhes. Eu pediria para os irmãos abrirem lá em João 20, 31, por favor. 20, 30, 31.
João 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do livro de João. Desde o início deste livro, João enfatiza, ele quer provar aos seus leitores que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E todos aqueles que creem nele possam ter vida em seu nome. Então, irmãos, partindo deste princípio, partindo desta verdade, eu gostaria aqui, a título de introdução, nós fazermos aqui, vermos aqui um pano de fundo deste livro. Capítulo 2 de João, nós temos meditado aqui todos os domingos pela manhã no livro de João. Capítulo 2 de João, está ali Jesus operando o seu primeiro milagre. O seu primeiro milagre, num casamento em Caná da Galileia, transformando água em vinho. E neste mesmo capítulo, versículo 11, Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória, seu primeiro milagre. Versículo 23 diz assim: muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Vimos também, alguns domingos atrás, sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó. Uma passagem extremamente rica, uma passagem que também já falou muito ao meu coração. Jesus quebrando alguns paradigmas. Jesus teve um encontro com essa mulher, um encontro transformador, um encontro profundo. E essa mulher foi e anunciou de Jesus aos samaritanos. E esses samaritanos pediram a Jesus para que ele ficasse um pouco mais ali, alguns dias. E Jesus ficou ali por mais 2 dias. E olha o que esses samaritanos disseram: já agora não é pelo que dissestes que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que verdadeiramente tu és o Salvador do mundo. Jesus quebrando paradigmas. Vimos também aqui como pano de fundo, capítulo 5. Pastor André nos trouxe essa palavra recentemente, sobre aquele milagre que Jesus operou com aquele paralítico que estava ali, à beira ali do tanque de Betesda, esperando quando as águas se agitavam, para quem pudesse o colocar ali. Mas como ele não tinha condições, todos entravam primeiro e ele não tinha a oportunidade. E Jesus, passando por ali, Jesus teve um encontro com esse homem. E Jesus perguntou a este homem: queres ser curado? Todos lembram dessa passagem? E o homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar ali, neste tanque, a hora que as águas são agitadas. Jesus disse no mesmo instante: levanta-te, pega o teu leito e anda. E este homem, 38 anos, paralítico, imediatamente ele tomou o seu leito e andou. Não precisou de fisioterapia, não precisou de RPG. Imagine, irmãos, 38 anos, os músculos atrofiados. Imediatamente, esse homem levantou, tomou seu leito e andou. E aqueles judeus que estavam ali, presentes, questionaram Jesus, porque ele havia feito esse milagre num sábado. Ou seja, todos aqueles que estavam ali puderam ver com seus olhos aquele milagre, deixaram de olhar ali para este
momento tão especial. Eu estava até imaginando se esse tanque fosse aqui o Lago dos Paturis aqui, né? Cheio de gente ali, lotado de pessoas. E ali as águas sendo agitadas. E muitos tentando entrar ali. E todos nós ali naquele lago. Muitas pessoas vindo de vários estados, de vários bairros, de várias cidades. E este homem, com um encontro abençoado com Jesus, ele foi curado. E muitos não olharam para aquele milagre. Os judeus, eles preferiram estar dentro das suas tradições, das suas proibições que eles tinham ali aos sábados, e não olharam o milagre. Eles olharam que era um sábado. Ou seja, estavam presos às suas tradições e não conseguiam se desvincular dessa religiosidade dura, que endurece o coração, que fecha os nossos olhos. Então aqui, irmãos, temos este pano de fundo, que pode nos dar noção como tudo isso estava acontecendo ali nesse contexto. E esses judeus, eles nutriram um ódio por Jesus, por conta dessas questões. Ele estava quebrando muitos paradigmas. Ele estava saindo dessa coisa engessada dos judeus, da lei, e ele estava curando no sábado. Ele estava falando com a mulher samaritana. Então esse é o contexto. Então, irmãos, a partir de agora, a partir deste pano de fundo, eu gostaria de adentrar aqui a nossa meditação de hoje, para que os irmãos possam ter noção, tudo isso acontecendo, e aí a partir do verso 31, que Jesus diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ou seja, a partir de agora, algo importantíssimo, irmãos. Jesus, ele não está aqui querendo testificar, provar, gerar um diálogo, um debate desgastante. Importantíssimo, a partir de agora, toda a argumentação que Jesus expõe não se trata de um mero debate. Qual era o propósito de Jesus? Qual era o propósito de Jesus? Vamos ler aqui versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Esse era o propósito de Jesus. Todas essas argumentações que nós vamos adentrar aqui agora, tinha unicamente um propósito, que realmente eles pudessem ser salvos. E a princípio esse versículo que nós lemos, versículo 31, nos parece um versículo um tanto quanto confuso, porque Jesus fala assim: se eu testifico de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas então, se não é verdadeiro, Jesus estava mentindo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. É porque Jesus conhecia os corações desses fariseus, desses judeus, corações que estavam enrijecidos sobre a lei mosaica. Lá em Deuteronômio 19:15, existe ali uma versão da lei que fala que Jesus, para ele declarar essa verdade, ele precisaria de 2 ou 3 testemunhas. Lá em Deuteronômio fala isso, Deuteronômio 19:15. Então Jesus precisaria de testemunhas diante destes homens que precisavam dessa testemunha. Então, a partir de agora, Jesus começa as suas argumentações. Só que um pouquinho mais à frente, os irmãos não precisam abrir, lá no capítulo 8 de João, onde os fariseus contradizem Jesus, olha o que ele falou.
Eles contradizem Jesus e falam: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Ou seja, é verdadeiro sim, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e para onde vou. Jesus tinha vindo do Pai e ele iria para o Pai. Portanto, o testemunho de Jesus era verdadeiro. Então nós vamos agora, diante deste cenário onde que os fariseus ali, os judeus, necessitavam de testemunhas para testificar que Jesus realmente era o Filho de Deus, Jesus traz no versículo 32, outro é que testifica de mim, testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Este outro, todos os comentaristas apontam para o Pai, para Deus. E este Pai, ele também traz lá em João 8,18, Jesus diz: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ou seja, esses judeus conheciam as Escrituras, eles conheciam o Pai através das Escrituras, mas eles estavam diante de Deus, diante de Jesus, e eles não conseguiam crer que Jesus era o Filho de Deus. E ainda hoje, irmãos, quantos não estão aí, servos e servas do Senhor, espalhados pelo mundo, falando do amor de Cristo, testemunhando do amor de Cristo, e muitos ainda não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Muitos ainda estão com seus corações petrificados e não conseguem aceitar Jesus como Filho de Deus. Ontem eu estava conversando, nós fomos na formatura de liderança de casais que eu e minha esposa estava fazendo, e ontem foi a formatura. Estava ali conversando com um irmão que trabalha como Uber, e ele, na nossa conversa, ele falou assim: Medeiros, existem muitos clientes que passam aqui no Uber e falam de Deus, e eu tento falar do amor de Cristo para eles. E muitos falam: graças a Deus, se Deus quiser eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas muitos não creem, muitos não têm realmente essa predisposição. Por quê, irmãos? Porque eles estão com seus olhos fechados, inundados na lama do pecado. Eles não querem, eles querem correr atrás de coisas efêmeras, passageiras. Eles não querem ter um encontro genuíno com o Senhor. Eles não querem abdicar daquelas coisas que estão enraizadas nos seus corações para poder olhar para Cristo. Ou seja, eles querem, como muitos dizem, né, eles querem estar com um pé no mundo e outro pé aqui. Ou outros querem simplesmente falar que eles conhecem a Deus, mas na verdade eles não conhecem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o nosso Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, primeira testemunha, o Pai. Jesus apresenta o Pai, a sua maior testemunha. Segunda testemunha está aqui entre os versículos 33 a 35. Jesus evidencia a sua segunda testemunha. João Batista. Muitos estavam questionando ali Jesus. Jesus não aceitava testemunho humano, mas como esses fariseus mandaram mensageiros questionar Jesus. Mandaram mensageiros lá em João 1, 19 a 24. E disseram: João, tu és o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Tu és Elias? Ele disse: não sou. E estes judeus que mandaram ali mensageiros a João insistiram:
e perguntaram: quem és tu, para que possamos responder àqueles que nos mandaram aqui? E João diz: eu sou a voz que clama no deserto, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento que está lá em Isaías 43. Eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, ele não era o verbo, mas era a voz que anunciava o verbo. Em João 1:29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 3:17, no batismo de Jesus, João escuta uma voz vindo dos céus. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. João testificando que realmente Jesus era o Filho de Deus. Quais são as vozes que têm falado de Jesus nos dias de hoje? Quem são essas vozes? Somos nós, irmãos. Somos nós, irmãos. Como temos agido para falar de Jesus? Nós temos falado de Jesus, primeiramente através das nossas vidas, a começar em mim. Nós temos falado. Qual é a frase que temos aqui em frente à placa da IBQ? Um lugar para se encontrar com o Pai revelado em Jesus. Um lugar para se encontrar com o Pai revelado em Jesus. Irmãos, se nós pudéssemos parar um pouquinho o tempo e poder pensar quantas pessoas que já adentraram as portas desse templo, que estavam com as suas vidas secas, estorricadas, sedentas, e foram transformadas por esse amor de Jesus, este encontro, e se transformaram em verdadeiros mananciais de água viva. Quantos irmãos que tiveram esse encontro genuíno com o Senhor e puderam provar, como aquela mulher lá que falou com Jesus lá no poço de Jacó, quando ele diz: aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte de água viva a jorrar pela vida eterna. Então, irmãos, aqui está algo maravilhoso que matou a minha sede, a sede dos irmãos. Quantos de nós não fomos transformados por essa água? O versículo 35, João diz: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Irmãos, quantos não têm vindo, buscado, tiveram um encontro com Jesus? Lá em João 1, de 6 a 9, a palavra de Deus diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. E há aqui, irmãos, um princípio importantíssimo para cada um de nós. Quantos que não vieram e
experimentaram da graça maravilhosa do Senhor, contudo, só por algum tempo. Contudo, não conseguiram caminhar, perseverar junto a Jesus. Por quê? Por que muitos não conseguiram perseverar e continuar caminhando junto a Jesus? Por conta do orgulho, da vaidade, dos desejos do coração, e muitos não aguentam. Eu me lembro aqui, um período aí, que muitos artistas, muitos cantores, tinham lá a sua conversão, muitos pastores cediam os seus púlpitos para essas pessoas que disseram, que realmente tiveram um encontro com Jesus, que tiveram as vidas transformadas, só que por algum tempo. Passaram-se algum tempo e eles abandonaram. Era pura empolgação. Muitos estavam ali por algum tempo e não perseveraram junto a Cristo. Irmãos, a caminhada é difícil, irmãos. Tem irmãos aqui experientes. Nós passamos por muitas frustrações. Não é porque nós estamos dentro da igreja que tudo é maravilhoso. É o irmão que pisa no seu calo. É a vida familiar. São as crises financeiras. É a pandemia aí que nos assolou. Ontem mesmo eu estava falando aqui no concílio do irmão Claudomir com um pastor, antes do concílio, e ele falou assim: irmão Medeiros, quantas pessoas nessa pandemia? Já fazem 2 anos. Você não consegue falar, você não consegue ligar, você não sabe para onde foi, o que aconteceu. Por que então, irmãos? Se nós experimentamos de Jesus, quando a gente ama, a gente quer ficar do lado, a gente quer ficar junto, quer ficar mais tempo. Então por quê? Porque não tinham realmente o amor. Todos nós já ouvimos aí, por muitas vezes, uma nova palavra que tem aí surgido, Os desigrejados, Quantos são esses que têm aumentado em mais e mais este número? Por um momento estiveram ali, próximo de Jesus, mas hoje estão longe, muito longe dos braços do Pai. Muito longe. E não querem mais estar ali. Foram embora, deixaram tudo para trás, e como o pastor falou ontem, e nem deixaram nenhum contato para conversar. Então, primeira testemunha que nós vimos aqui, o pai. João Batista, segunda testemunha. Agora a terceira testemunha, as obras. Versículos 36 a 38. As obras testemunham a respeito de Jesus, de que o Pai me enviou. Essas obras são os milagres de Jesus, que evidenciam a divindade de Cristo. Versículos 19 e 20, vemos a fala de Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas, ele lhe mostrará, para que vos maravilheis. Quais são essas obras? Esses milagres que nós vimos. Quantos milagres Jesus não operou? Curou cegos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Jesus tinha recebido o poder divino. Ou seja, todas essas obras que Jesus
traz aqui como suas testemunhas, para evidenciar que ele realmente era o Filho de Deus. E estes milagres, irmãos, ainda existem, estão acontecendo. Se eu fizer aqui uma pergunta para cada irmão aqui, quem já experimentou desses milagres? Eu já experimentei. Já experimentei. Meu filho que está ali, ó, quando a Simone estava grávida, ele nasceu no dia 19 de novembro. No dia 15 de novembro estourou a bolsa dela. E a gente foi lá no hospital, os médicos falaram, não é nada não, pode ir embora. Está perdendo um líquido aí, mas não é nada não. Aqui no hospital Dr. Cury. Aí nós ficamos do dia 15 ao dia 19. No dia 19 a Simone acordou, estava com a barriga dura, estava com medo, eu também. Ela falou, Medeiros, o Felipe não está mexendo não. Aí procuramos o médico, ele fez os exames e falou, ó, o menino está com sofrimento fetal, precisa fazer o parto agora. Não tem mais líquido na bolsa, está sem oxigênio. Simone foi para o parto, e naquele mesmo dia, irmãos, eu tive que doar sangue para um cunhado meu que estava precisando fazer uma cirurgia. Ou seja, eu deixei minha esposa lá, e fui lá para o outro lado de São Paulo, poder doar sangue. Naquela época não tinha celular. E o médico chegou para Simone e falou, olha, o seu filho pode nascer com seríssimos problemas neurológicos. Aí depois de um tempo, fez o parto, a Simone quase morreu. Ela declara lá que ela escutava assim, salva a criança, salva a mãe, salva a criança. E aí, depois de algumas horas, o médico voltou lá no quarto, falou assim, Simone, você acredita em Deus? Eu falei assim, acredito, senhor. Acredito muito. Seu filho não teve nenhuma sequela. Hoje ele trabalha na área de TI. Eu não conheço, mas são milhares de códigos de informações. Ou seja, nós já experimentamos esses milagres, irmãos. E continuaremos a experimentar, se nós seguirmos juntos ao Senhor. Tem um hino que fala, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se eu não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Independente da circunstância, irmão. E tem um detalhe importantíssimo nessa história que eu contei do parto do meu filho. Na época nós não éramos evangélicos, não. Mas nós tínhamos uma convicção plena que o Senhor estava no controle das nossas vidas. É isso que nós precisamos experimentar a cada dia. O amor verdadeiro. De que adianta tanta religiosidade, de que adianta tantos eventos, se nós não tivermos realmente um encontro com o Pai, revelado em Jesus. Amém? A quarta testemunha, as Escrituras Sagradas. Aí nós temos o último bloco, que vai do versículo 39 ao 47. Então, primeira testemunha, o Pai. Segunda testemunha, João Batista. Terceira testemunha, as obras de Cristo. E agora a quarta testemunha, as Escrituras Sagradas. Estes homens não reconheceram a Cristo, contudo, eles conheciam o Pai. Eles conheciam o Pai através da Escritura. E por que eles não puderam crer, rejeitando a Jesus? Se Moisés falou a respeito de Jesus, as Escrituras apontam para Jesus. E eles acreditavam que as Escrituras ter nelas a vida eterna. Mas então por que eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus? Eles conheciam a palavra,
esses homens eram experimentados, dia após dia ali, estudando as Santas Escrituras. E qual foi a exortação, aquela cutucada que Jesus deu? Versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Ah, irmãos, aqui, essa parte aqui, ela deu uma pegada no meu coração. Essa hora aqui, a lágrima caiu. Essa hora aqui, eu sou meio chorão, eu me derramei na presença do Pai. Porque o pastor André traz sempre uma palavra para nós, né? Que o evangelho deve ser leve, de amor ao próximo, interagindo com a comunidade, né? Haja visto o nosso trabalho, né, do espaço cultural. Quantas pessoas não têm se achegado até aqui, experimentado desse amor de Deus, através do quê? Das nossas atitudes, do nosso testemunho. Quantas foram as vezes, irmãos, que eu falei do amor de Cristo sem saber? As pessoas se achegavam, falavam assim: Medeiros, você é evangélico? Não, porque, sei, você tem um jeito assim e tal. É lógico, irmãos, eu sou pecador, eu sou limitado, eu sou falho. Mas é a atitude que as pessoas estão observando. Ainda mais nós. Se você der uma escorregada, o pessoal vai apontar, né, o dedo. Vai falar assim: aí, ó, é o crente lá, ó. Esse é o crente. Como é que está esse amor, irmãos, no nosso coração? Ah, Medeiros, eu já li 35 vezes a Bíblia. Ô, irmão, pensa. Ah, eu participo das reuniões departamentais lá da igreja. Ô, irmão, pensa. Tudo isso é bom? É bom. Mas como é que está o seu relacionamento com o Pai? Como é que está? E aqui cabe um testemunho pessoal. Quando eu fui ali para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, primeiro dia que eu fui lá para a faculdade, estava ansioso, faculdade, 4 anos, né? Muita leitura, muita prova. Aí eu lembro até hoje, eu pisei ali na faculdade, primeiro dia. Eu fiz um clamor ao Senhor. Falei: Senhor, não me deixa perder essa intimidade que eu tenho contigo. Não me deixa perder o tempo a sós que eu tenho com o Senhor, de oração, de quebrantamento. Não deixa, Pai. Porque eu sei que eu vou entrar aqui, e realmente, irmãos, foram muitas leituras de muitos livros, de muita teologia. O Augusto sabe, né, Augusto? O negócio é tenso. É sábado, domingo, de madrugada. Teve uma época lá que a dona Simone quase pôs eu para correr. Porque ela ficava doidinha comigo. Só que, muitas vezes, nós nos reuníamos ali, tem uma sala de oração, e nós ajoelhávamos ali, clamando a Deus, para que Ele pudesse nos capacitar. Porque não é força do braço. Ah, mas eu tenho pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, PCC, PhD, PBD, PMDB. Você pode ter o que você quiser, irmão. Se Jesus mesmo apontou para o Pai, falando que as obras que Ele fazia, quem somos nós, né? Então, eu realmente clamava ali, clamava muito, pedindo ao Senhor para que Ele
que Ele pudesse realmente tirar essas escamas dos meus olhos. E pela graça de Deus, eu pude passar todo esse período clamando, orando, em total dependência do Senhor. Então, para fechar aqui a nossa meditação de hoje, eu queria fazer aqui 3 aplicações. Apenas 3, finalizando aqui a nossa palavra. A primeira delas se encontra lá no versículo 24, que fala sobre a parte B do versículo. Digo-vos estas coisas, digo entretanto estas coisas para que sejais salvos. Todas essas coisas que nós vimos aqui tinham um único propósito, como eu falei, para que eles fossem salvos. E aqui, irmãos, quantos amigos, parentes, quantas pessoas que nós já falamos do amor de Cristo e negaram? Quantos? E eu vou mais além, quantos até zombaram de nós, não é verdade? Mas, irmãos, essa é a nossa missão. Falar, anunciar Jesus Cristo a todos os povos, raças e nações. A começar pelo nosso testemunho. O testemunho fala mais do que palavras. Eu me preocupo muito com isso. Me preocupo muito, porque, igual nós falamos, né? Às vezes você tem muitos versículos de cor e salteado na cabeça. E como é que é a nossa atitude? Uma vez, um encontro de casais, primeiro encontro, quando nós nos convertemos, o pastor estava falando sobre essa questão de você realmente dar o testemunho, de anunciar o amor de Cristo através do testemunho, e ele falou assim, a começar no seu lar. Você, irmão, pode ficar lá 24 horas orando, o joelhinho está até esfolado de orar, e ele falou assim, quando você se levanta, como é o seu testemunho? Com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, como que é esse testemunho? Nós precisamos levar as boas novas da salvação, sim. Nós precisamos. Segunda aplicação, versículo 35, diz assim, ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. É o que falamos há pouco aqui. Deus não nos chamou para ficar um tempo aqui. Vou passar lá um tempinho lá em Quitaúna, depois eu vou lá para Ubatuba, vou dar uma volta. Na reunião de liderança o pastor falou isso, né? E o nosso ministério aqui não era por um tempo, né? Que nós pudéssemos nos dedicar, cada um dos líderes, né? E com Jesus, então, como é que fica? Vou ficar só um tempinho lá, depois eu vou, acho que dar uma passeada, refrescar um pouco a cabeça. Pense nisso, irmão. E esse tempo que nós temos diante do Senhor, não é o resto do nosso tempo. É o melhor tempo. É o tempo da sua juventude. Não é lá na calada da noite, você já está cansado, trabalhou, aí você vai deitar, faz aquela oração curtinha, aí acorda no outro dia, vai para o trabalho de novo, correria, é o chefe, são as demandas. Deus não nos chamou para ficar um tempo. Deus nos chamou para a vida toda. E a última aplicação está aqui na exortação de Jesus, versículo 42. Se, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. É isso aí, irmãos. A questão do amor que nós falamos, muitas vezes a gente entra no piloto automático, domingo após domingo,
Aí você vai para a igreja e volta, EBD, e tem isso, tem aquilo, é o encontro dos jovens, dos casais. Aí tem a noite de tal, noite de tal. Mas esse amor, e essa intimidade, esse tempo a sós com o Pai, como é que fica? Então, que a gente possa pensar nesse tempo de obediência, de servir, de imitar a Cristo. E quanto precisamos desse amor? Deus é amor. E como tem sido esse amor? A começar no nosso lar. A começar em mim, dentro da minha casa. Como é que os meus filhos, a minha esposa, a minha norinha lá tem visto esse amor? Como é que faz? Eu me lembro, há muitos anos atrás, tinha uma história que a irmãzinha lá foi lá no gabinete e pediu para o pastor, né? A história conhecida. Ô pastor, eu queria mudar aqui para a igreja. Ah, é, irmã, mas o que está acontecendo? Não, eu queria mudar para cá. Ah, é, mas o que está acontecendo? Não, que aqui na igreja meu marido é uma bênção, pastor. Olha, ele é uma bênção. Ele ora, ele canta, é uma bênção. Mas lá em casa é um cavalo. Ele é bravo. Viu? Não é casca, não é verniz. É o que está dentro. A boca fala o que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de ódio, de raiva, mas se o nosso coração estiver cheio do amor de Deus, irmãos. Irmãos. Se o nosso coração estiver cheio, inundado desse amor de Deus, quantas são as maravilhas, irmãos. Se o nosso amor estiver cheio, irmãos, nosso coração estiver cheio do amor de Deus, os nossos louvores aqui, irmãos, vão glorificar a Deus, irmão. Nós precisamos experimentar esse amor a cada dia. Nós precisamos, irmãos. Então fica aqui para encerrar a palavra de hoje. O que você precisa para crer em Jesus, o Filho de Deus? Para viver esse amor em Cristo? O que te impede de crer? O que a gente precisa, irmãos? Jesus expôs aqui um leque. E eles não creram. E hoje, o que nós precisamos para realmente viver esse amor? Falar desse amor, testemunhar desse amor. O que a gente precisa? Então, leve essa passagem, essa mensagem nos vossos corações, que o Senhor possa realmente inundar os vossos corações de paz, de alegria, de amor. Amém? Muito obrigado.